Я единственный в огне, кто читает свои сны. Поклоняюсь темноте. Os pais de uma pequena garota haviam saído, e por isso, ela estava sozinha em casa, apenas com seu cachorro para a proteger. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada até pensou em se refrescar. Então, foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela foi acordada por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que é, então estendeu sua mão para debaixo da cama. Ela sentiu a lambida de seu cachorro e então voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida de seu cachorro e volta a dormir. Mais uma vez ela acorda, estende a mão e sente a lambida. Agora, curiosa sobre o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando cada vez mais alto, de acordo com que ela ia se aproximando. Ela chega no banheiro e é recebida por uma horrível cena. Seu cachorro estava pendurado no chuveiro com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção e ela se virou. Escrito no espelho com o sangue de seu cachorro estavam as palavras: humanos também sabem lamber. Conta a história que uma mulher estranha apareceu no hospital usando apenas roupas brancas manchadas de sangue. Mas o que chamava a atenção nela é que ela não parecia humana. A mulher tinha um rosto perfeito, como se fosse uma boneca, mas não tinha sobrancelhas e sua pele era branca, como se estivesse usando muita maquiagem. Mas a surpresa do rosto de boneca dava lugar ao terror, ao ver suas enormes presas, que escondiam os demais dentes. Ela sangrava muito e, de repente, jogou o sangue para fora de sua boca e entrou em colapso. A mulher foi imediatamente levada a um quarto limpo antes de ser sedada, onde ficou totalmente calma e inexpressiva, sem qualquer reação, quando os médicos resolveram chamar as autoridades. Ela não falava nada e ninguém conseguia olhar muito tempo para ela. Havia algo que causava desconforto em sua aparência. Já no segundo dia, não foi tão fácil. A mulher já apresentava uma força extrema e lutava contra os enfermeiros. Era necessário 2 pessoas para segurá-la. Nesse momento, inexplicavelmente, seu corpo se levantou da cama. Seu rosto não tinha expressão alguma. De repente, ela sorriu ao olhar para um médico, a expressão que não havia mostrado até então. Naquele momento, o médico apavorado gritou ao ver os dentes da mulher, longos e com pontas afiadas. Antes que o médico perguntasse: "O que diabos é você?", a mulher encolheu seu pescoço até os seus próprios ombros para observá-lo, ainda sorrindo. Em meio a um silêncio apavorante, a segurança foi chamada. Porém, à medida que se aproximava do quarto, a mulher avançou, afundando seus dentes na garganta do médico, rasgando sua jugular, causando sua morte por asfixia enquanto ele se engasgava com seu próprio sangue. Ela então abaixou-se sobre o corpo do médico, já quando ele estava quase sem vida, e aproximando-se, falou baixo em seu ouvido: "Eu sou Deus." A equipe, aterrorizada, já esperava a morte. Não se sabe o que aconteceu com ela, nunca mais ninguém a viu ou ouviu falar dela. Uma médica que conseguiu sobreviver a chamou de a expressão. Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um grande rio. Nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhodes quando eu tinha 8 anos, e lá ficamos até eu entrar para uma faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhodes, mas existem fragmentos no fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas em que vivemos quando eu era muito mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentido e não estão claras, perseguindo outro garoto no quintal de uma casa na Carolina do Norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia, e por aí vai. Mas tem esse conjunto de memórias que eu me lembro claro como a água, como se tivessem acontecido ontem.
Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que tive naquela primavera. Mas no fundo do meu peito, eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores da metrópole de New Verde, Maine. População: 643 habitantes. Era uma estrutura larga, principalmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos nos quais eu sequer tinha entrado, ainda nos 5 meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época, e pelo menos era a 1 hora de distância do trabalho de meu pai. Dias depois, no meu 5º aniversário, que teve a presença só dos meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras pesadas e mais febre por pelo menos 1 mês. Foi horrível ficar de cama. Estávamos nos processos de empacotamento das nossas coisas para nos mudarmos para Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando assim o meu quarto vazio e muito desconfortável. A mãe me trazia ginger ale, um refrigerante local, vários livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser minha forma de entretenimento pelas semanas seguintes. O tédio vinha sempre me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e piorar mais ainda a minha miséria. Eu não me lembro bem como eu conheci o Sr. Boca Larga. Eu acho que foi 1 semana depois de eu ter sido diagnosticado com mononucleose. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, pois sua boca era muito larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele, a cabeça, os olhos, orelhas pontudas, mas sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby, eu disse enquanto olhava um dos meus livros. O que é um Furby? Perguntou ele. Eu encolhi os ombros. Você sabe, o brinquedo, o pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida como se fosse um bichinho de verdade. Ah, você não precisa de um desses. Não é a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu me lembro do Sr. Boca Larga desaparecendo toda vez que a minha mãe vinha dar uma olhada em mim. Eu me escondi debaixo da sua cama, explicou ele. Eu não quero que seus pais me vejam porque tenho medo que eles não nos deixem brincar juntos de novo. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. O Sr. Boca Larga apenas olhava meus livros, fascinado pelas histórias e leituras que eles continham. Na terceira ou quarta manhã, depois de eu conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um jogo que nós podemos jogar, disse ele, mas seus pais não podem ver. É um jogo secreto. Depois que a minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, Sr. Boca Larga saiu debaixo da minha cama e puxou minha mãe. Nós temos que ir para o quarto no fim do corredor, ele disse. Eu protestei no início, pois meus pais me haviam proibido de sair da cama sem permissão deles, mas Sr. Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. Sr. Boca Larga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Ele me chamou para olhar o chão lá embaixo. Nós estávamos no segundo andar da casa, mas era uma casa sobre uma colina e por isso, esse ângulo, a queda era mais longa que o esperado pela inclinação. Eu gosto de brincar de fingir aqui em cima, o Sr. Boca Larga explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você quica de volta para cima, bem alto. Eu quero que você tente. Eu era um menino de 5 anos de idade, febril. Então, apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente, enquanto eu olhava para baixo e considerava as possibilidades. É uma queda muito alta, comentei. Mas é tudo parte da diversão, ele disse. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha. Se fosse assim, você poderia muito bem pular de um trampolim comum. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível a olhos nus de volta ao ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez uma outra hora, eu disse. Acho que não tenho tanta imaginação assim. Eu posso me machucar. O rosto dele se contorceu em rugido, mas apenas por uns segundos. A raiva deu lugar ao desapontamento. Bom, se você diz. Ele passou o resto do dia embaixo da minha cama, calado feito um ratinho. Na manhã seguinte, o Sr. Boca Larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar a fazer malabarismos.
Aqui estão algumas coisas que você pode usar para praticar antes que eu comece a te dar lições. Eu olhei a caixa e estava cheia de facas. Meus pais vão me matar, eu gritei horrorizado. Eles vão me bater e me deixar de castigo por 1 ano. Ele franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero tentar. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso, eu vou me meter em encrenca. O franzir de testa do Sr. Boca Larga se tornou uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi debaixo da minha cama. Eu comecei a pensar na frequência com que ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir com isso. O Sr. Boca Larga me acordava no meio da noite, dizendo que ele havia colocado um trampolim de verdade abaixo da minha janela e que eu não podia ver porque estava escuro. Eu não cedia, mas ele ficava me persuadindo. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinada no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, eu coloquei meus tênis e disparei para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol em meu rosto. O Sr. Boca Larga estava esperando por mim. Tem uma coisa que eu quero que você veja. Devo ter olhado estranho porque ele disse: é seguro, eu prometo. Eu o segui até o começo de uma trilha estreita que adentrava a floresta atrás da minha casa. Esse é um caminho muito importante, ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo para dentro dessa trilha. Para um lugar muito especial. Você não está pronto ainda, mas um dia eu espero que esteja. Eu voltei para casa, me perguntando que tipo de lugar podia haver dentro dessa trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Boca Larga, a última demanda de nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão. Sentado perto de meu pai, pela longa viagem, eu considerei contar ao Sr. Boca Larga que estava partindo, mas, mesmo aos 5 anos de idade, eu suspeitava que a criatura não tinha intenções boas, considerando as coisas que me dissera anteriormente. Então, mantive a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão até as 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço do dia seguinte, com a ajuda de uma carga infinita de café e um pacote de energéticos. Parecia mais que ele ia correr uma maratona do que passar o dia todo num carro. É cedo o suficiente para você? Meu pai perguntou. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir algumas horas antes do sol nascer. Senti a mão de meu pai em meu ombro. Essa é a última mudança, filho, eu prometo. Sei que tem sido difícil para você e por ter ficado tão doente assim. Assim que o papai for promovido, podemos sossegar e você pode fazer amigos. Abri meus olhos assim que o veículo começou a se mover. Vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto. Ele permaneceu em pé, sem demonstrar emoção nenhuma no rosto, até o caminhão entrar na estrada principal. Então, ele acenou com a mãozinha pequena com uma faca na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para New Verde. Um pedaço de terra onde antes ficava minha casa agora estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa queimou alguns anos depois de termos nos mudado. Por curiosidade, segui a trilha estreita que o Sr. Boca Larga havia me mostrado. Parti de mim, esperada que ele pulasse de trás de uma árvore, me dando um baita susto, mas eu sentia que ele tinha ido embora, de alguma forma, amarrado à casa que não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de Mill Verde. Eu notei que a maioria dos túmulos pertenciam a crianças.